A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui mais uma vez para compartilhar com vocês algo da parte do nosso Deus que está queimando aqui dentro do meu coração. Confesso para vocês que foi uma luta chegar aqui, muito difícil para mim gravar esse vídeo. Tava naquela luta, meu Deus, gravar agora, não gravo, numa correria, com as coisas muito conturbadas, sabe? Para tirar um tempo para poder estar aqui. Sabe que a luta aqui é grande, né, gente? São 3 crianças pequenas, então a gente fica naquela correria, mas pra glória de Deus estou aqui. E Deus está preparando um novo tempo na minha vida. Logo, logo vou ter mais tempo para poder me dedicar mais a buscar ao Senhor, a crescer espiritualmente. E esse já é o tema do nosso vídeo de hoje. Crescimento espiritual. Isso é algo essencial na nossa caminhada com o Senhor. Para começar, gente, quase que eu não começo também, porque estava aqui orando antes de começar na presença do Senhor. E a presença do Espírito Santo aqui enchendo meu coração. E eu coloquei essa canção aqui, apareceu aqui por acaso, e tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. E antes da gente dar início à palavra, eu queria adorar o Senhor junto com vocês, através dessa canção. A palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores. Então vamos chamar esse Deus, esse Espírito doce do Senhor para estar aqui junto conosco nesse instante, através dos louvores, da nossa adoração. Essa canção fala de uma verdade que eu libero sobre a sua vida em nome de Jesus. Que ela possa remexer nas suas estruturas, para que o terreno esteja preparado para a palavra que nós vamos ouvir hoje. Essa canção alcance o seu coração e seja uma verdade declarada para o nosso Deus. Eu tenho sede de ti. Você tem fome e sede dele? Então fala pra ele. Fala pra ele. Ah, Senhor, nós ansiamos por isso. Te humilde. Queremos aprender contigo, Jesus. Nós precisamos tanto, Senhor. Senhor, um minuto aqui na tua presença, como estamos agora, Senhor, é tão valioso. Se nós pudéssemos ter a compreensão, Senhor, de quão valioso é estarmos na tua presença, assim como Maria, que deixou tudo para se assentar contigo. Esse lugar, Senhor, nos constrói. Esse lugar remove de nós todo o peso, toda culpa, toda dor, toda ansiedade, toda frustração, toda depressão, toda enfermidade. Esse lugar é cura. E a nossa alma, Senhor, o nosso espírito, o nosso ser, Senhor, tem sede de Ti. Quero manso e humilde. Oh, Jesus, Tu és tão lindo. Tu és tão lindo, Jesus. Tu és tão desejável, Senhor. Declare isso para o Senhor nessa noite, nesse instante. Tu és tudo que eu quero, tudo que eu quero ter. Me sela, Senhor, nesse instante, me sela, Senhor. Coloca um selo em nós, Pai, porque nós te pertencemos. Nós te pertencemos, Senhor.
Tu, Senhor, Tu és o nosso abrigo. Vem com Tuas águas sobre nós, Espírito Santo. Vem, Senhor, nos marca, nos marca, nos marca. Nos marca com a Tua presença, nos marca, nos marca. Nos marca com a Tua presença, Espírito Santo. Vem, Senhor. Tu és o nosso porto seguro. Se não fosse o Teu amor, Senhor. Contigo, Senhor, que precisamos estar contigo, Senhor. Coloca um selo hoje em nossos corações. Coloca um selo em nossos corações, Senhor. E nos chama para esse lugar, Senhor. Nos chama para esse lugar. Todos os dias, Senhor, nos chama para esse lugar. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa, Senhor, escolher outras coisas, outros lugares. Não nos permita, Senhor. Nos atrai para esse lugar. Nos atrai para esse lugar, Senhor. Não permita, Pai, que a frieza, que a dureza de coração, Senhor, nos afaste desse lugar. Mas nos atrai com a Tua doce presença. Nos atrai com a Tua doce voz. Nos atrai com o Teu doce toque, Senhor. Tu és tudo que precisamos. E Tu és tudo que eu quero ser, Senhor. Tu és tudo que eu quero ser, Senhor. Tu és tudo que eu quero ter. Tudo que eu quero ter, Senhor. Como me sinto segura nesse lugar, Pai. Como me sinto segura nesse lugar, Senhor. Nunca permita que eu saia desse lugar, Senhor. Nunca permita que eu saia desse lugar, Senhor. Aos Teus pés é o meu lugar. Aos Teus pés é o meu lugar. Nos Teus pés, Senhor, eu me encontrei. Nos Teus pés, Senhor, eu me encontrei. E eu não quero sair desse lugar. Eu não quero sair desse lugar, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada pela Tua doce presença. Obrigada, Senhor, pela revelação da Tua palavra que nos traz vida, que nos faz crescer, Senhor, que nos aproxima de Ti e nos torna semelhantes a Ti, Jesus. Que esse seja o anseio mais profundo do nosso coração, Senhor. Que esse seja o anseio mais profundo do nosso coração. Parecer contigo, amado. Parecer contigo, amado. Amado. Eu não tenho pra onde ir, Senhor. Tu és o meu porto seguro, Senhor. Tu és o meu abrigo. Tu és o nosso refúgio. E nós te amamos tanto, Senhor. Nós te amamos tanto, Senhor. Nós desejamos tanto, Senhor, estar contigo. Nós desejamos tanto a Tua presença. Nós desejamos tanto a Tua presença. Ai, meus irmãos, que presença doce que eu senti aqui do Espírito Santo. Que presença doce. Que presença.
Não tem nada melhor do que sentir a presença do Senhor, do que saber que Ele está aqui conosco, do que poder desfrutar, não é, de algo tão grandioso, que é ter o próprio Deus aqui pertinho de nós. Teve uma hora que, enquanto eu tava adorando ao Senhor, parecia que eu tava flutuando. Eu tive a sensação, sabe? Tá tão leve, que parecia que eu tava flutuando. E o meu celular, do nada, ficou sem espaço e parou aqui o vídeo. Mas vamos continuar agora. Em nome de Jesus. Eu queria ler com vocês uma passagem que tá aqui em Hebreus 4, versículo 13 e 14, que diz assim: Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus, desde o início. Estão bebendo leite materno, quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo do errado. Eita, gente, que palavra essa aqui, né? Que ela vem de encontro ao nosso coração, porque a gente percebe aqui a necessidade de um crescimento, né? E aqui a gente tá falando de um crescimento espiritual. E Paulo lhe compara aqui a esse crescimento, né, de uma criança, né? Muitas vezes, assim como eu, talvez você também esteja, eu creio que sim, porque Deus tem trazido pessoas aqui até o canal que passaram pelos mesmos processos que eu passei, né? E que tenho passado. E assim, até que o Senhor venha, nós caminharemos nesse crescimento espiritual, não é? Eu sou aqui uma mera mortal, assim como vocês, cheia de falhas, de defeitos, caminhando em busca desse lugar em Deus, assim como você. Só que um dia eu estive assim como ele fala aqui, né? Como um bebezinho, precisando de leite materno, espiritualmente falando. Mas teve um tempo na minha vida em que Deus me levou para um lugar onde eu fui amadurecida, né? Onde eu comecei a crescer espiritualmente. E eu já compartilhei com vocês aqui, vou compartilhar de novo, que eu passei ao longo da minha vida, né? Eu tenho 34 anos. Tem gente que fala que é novinha, mas eu tenho 34 anos, minha gente. E eu passei, né, boa parte da minha vida indo à igreja, né? Sempre fui cristã desde criança. Minha mãe disse que eu comecei a andar com 9 meses. E já dentro da igreja, eu só vivia com a testa inchada, tanto que eu caía, que eu não parava quieta. Por isso que minhas crianças têm pouco a quem puxar, né? Eles são elétricos, minha gente. Eu fico brincando com meu marido, eu falo assim, que juntou eu e ele, que nós somos dois elétricos, a gente não para. E deu curto-circuito nos meninos. Então a gente não pode nem culpar os bichinhos, né? Porque ele não tem culpa disso. Mas desde criança que eu tô na igreja, né? E eu fui crescendo na igreja. Eu sempre tive o compromisso de ser obediente a Deus, de honrar a Deus. Eu sempre amei Jesus, sabe? Mas eu percebo que eu passei tantos anos da minha vida, até os quase 30 anos, sem esse amadurecimento espiritual, sabe? Sem esse crescimento espiritual. Tomando leitinho, como uma bebê, já com 30 anos, dentro de uma igreja. E eu percebo que essa é a realidade de muitos cristãos, né? Muitos de nós nos encontramos assim. E eu creio que Deus, Ele está nos preparando para a volta do nosso amado Jesus. E quando Ele vier, Ele quer uma igreja amadurecida, uma igreja preparada, uma igreja pronta, filhos prontos, uma noiva que está ali alinhada no tempo certo para que Ele venha. A gente não pode ser bebezinho, né? A gente tem que crescer, se preparar como uma noiva para nos entregar ao nosso noivo. Não podemos ser bebês na fé, que estamos ali cometendo sempre os mesmos erros, fazendo sempre as mesmas coisas erradas e não crescemos e mudamos espiritualmente.
E eu vejo que no tempo em que Deus me chamou para esse crescimento espiritual, eu não tinha esse entendimento, né? Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu sabia que eu queria Jesus, sabe? O Espírito Santo despertou isso em mim. Eu já contei para vocês que quando eu entrei nesse lugar de buscar a Deus, eu creio que uma necessidade surgiu dentro de mim, de um alimento diferente, né? De algo mais sólido, consistente, como a palavra aqui diz. E Deus me levou até esse lugar. E eu creio que se você chegou aqui, até esse vídeo, Deus está te chamando para esse lugar também, de crescer espiritualmente, sabe? De sair desse leitinho de bebê e começar a comer uma comida sólida, uma comida mais pesada, de adulto, que vai te sustentar verdadeiramente. E nesse lugar onde eu me encontrei, a minha oração foi, a primeira de todas foi: Jesus, eu quero me parecer contigo. E essa canção veio de encontro a essa palavra que eu tenho para o seu coração hoje. Não é? Jesus, tu és tudo o que eu quero ser. Tu és tudo o que eu quero ser. Esse precisa ser o desejo ardente do nosso coração. Insistentemente, todos os dias, nós devemos procurar, desejar parecer com Jesus. Tudo que eu quero ser, Senhor, é parecer contigo. E tu és tudo o que eu quero ter. Quando você entende essas duas verdades, quando você deseja ser como Jesus, e quando você percebe que tudo que você tem que querer nessa vida é Ele, pronto. Fechou. Fechou. Você entrou no lugar certo. Você tá no lugar certo. E a partir daí, Deus, o Espírito Santo, ele pode começar a trabalhar em você. E ele vai começar a te conduzir a um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento espiritual. Assim como ele fez comigo, eu tenho certeza que ele tem feito com você na sua vida, né? Ele vai começar a te apontar aquilo que você precisa mudar, sabe? É como se o Espírito Santo pegasse você e levasse você até um lugar onde tivessem várias gavetas, e aquelas gavetas ali são atitudes suas, né? Comportamentos, pensamentos, palavras que você fala, muitas vezes situações onde você se encontra, lugares onde você vai, e aquelas gavetas onde estão tudo bagunçado, tudo em desordem, ele vai com você abrindo uma por uma e vai te mostrando: olha, filha, tá vendo isso aqui, ó? Não tá certo. Você tá fazendo isso aqui errado. Você precisa mudar isso. E ele vai começar a te conduzir nesse processo, sabe? Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo começou a fazer comigo foi a me ensinar a ser humilde. Porque, gente, se a gente quer parecer com Jesus, a coisa mais preciosa que você pode ter é a humildade. Porque a soberba, ela precede a queda. E quando nós somos soberbos, a gente tende a fracassar. E eu sei que Deus, ele me deu, sabe, muitos dons, habilidades de fazer coisas. E o Senhor, por me dar essas habilidades, muitas vezes eu me achava melhor do que os outros, achava que eu sabia fazer melhor. Às vezes, na realidade, eu até sabia mesmo fazer melhor do que os outros. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos procurar ser menor do que os outros. Nós devemos fazer por onde sermos menores do que os outros. E é tão interessante que eu, para trabalhar em equipe, para liderar, eu sempre falava: eu não tenho jeito para liderar. Por quê? Porque eu me acho melhor do que os outros. Eu acho que eu sei fazer melhor e para mim o que os outros fazem não serve. Eu era assim, gente. Mas o Espírito Santo começou a trabalhar isso em mim, sabe? E eu lembro que chegou um ponto em que Deus me colocou num lugar onde as pessoas tinham habilidades menores do que as minhas, eu tinha mais. Mas Deus já estava trabalhando em mim, sabe? Já estava me transformando. E eu comecei a agir de forma como que valorizando, supervalorizando o que as outras pessoas sabiam e me diminuindo. Não que eu quisesse, não que eu ficasse me... Como é que eu posso explicar pra vocês? Me menosprezando, não era isso. Mas eu fiz o que a palavra disse. Eu não quis me sobressair sobre os outros, sabe? Eu procurei
ser menor, para que os meus irmãos pudessem crescer e se destacar. E eu incentivava, eu valorizava, eu levantava essas pessoas, sabe? E de maneira nenhuma me colocava como a superior, como a que sabia de tudo, muito pelo contrário. Eu entendi que eu precisava me fazer menor diante dos meus irmãos. E isso, gente, foi o amor que foi gerado no meu coração, sabe? O Espírito Santo começou a gerar amor pelas pessoas. Então, eu me preocupava com que aquelas pessoas não se sentissem menosprezadas, sabe? Menores, inferiorizadas. Eu queria que elas se sentissem bem, felizes, capazes. Então, muitas vezes, eu fazia até, evitava de fazer certas coisas para não parecer que eu era superior, sabe? E eu creio que é isso que o Espírito Santo faz conosco, quando ele nos leva para o lugar do desenvolvimento espiritual, sabe? A gente para de agir como bebê, como criança. É tão interessante, né? Que criança, quando o pai, os meus mesmo, agora nessa fase, quando eu digo que não sobre alguma coisa, é uma birra, né? A criança tem esse comportamento, ela não entende o não. E muitas vezes acontecia isso comigo também. Quando Deus me dava um não, meu Deus, eu fazia birra igual criança, né? Esperneava, por que isso? Por que comigo não? Por que comigo não? E às vezes a gente tá assim, né? Fazendo birra igual criança. Quando Deus, Ele quer que a gente chegue na maturidade e a gente entenda que os nãos dele é amor sobre a nossa vida. E eu lembro que por muito tempo o não de Deus me machucava muito. Eu não queria aceitar o não. Mas conforme o Espírito Santo foi trabalhando isso em mim, sabe? Abrindo aquela gaveta do não e dizendo, filha, sabe por que o não? Por que não? Muitas vezes Deus faz isso com a gente, né? É não e não. Não precisa nem explicar o porquê. E muitas vezes ele não vai dizer o motivo. Talvez um dia você vá descobrir, mas talvez você nem vá. Mas nós temos que aprender a receber o não de Deus como sendo amor dele demonstrado por nós. Isso, conforme o nosso desenvolvimento, ele vai abrindo a gavetinha e vai mostrando, filha, é não. E você tem que aceitar esse não. E ó, arruma tudo isso aqui. Para de fazer bagunça quando eu te falar não. Vamos alinhar as coisas. E chegou um ponto em que quando Deus me fala não hoje, eu sei que eu já vou correndo para ele e digo, Senhor, eu queria muito. O Senhor sabe o quanto eu queria. Mas eu sei que se o Senhor está dizendo não, é porque é o melhor para mim. Eu sei que se é não, o Senhor está me livrando de alguma coisa. Sabe? A gente começa a ter maturidade, a perceber que o que Deus está fazendo na nossa vida não é para nos destruir, não é porque Deus não quer fazer as coisas por nós, é porque não está na hora e não é bom para a gente. E como uma criança, a gente quer fazer birra, não quer aceitar muitas vezes. Então, que hoje o Senhor ele possa te conduzir por esse caminho de crescimento espiritual, de parar de ser criança na fé, de parar de fazer birra com Deus, de parar de se chatear com o Senhor e bater o pé quando o Senhor não faz as coisas do seu jeito e começar a entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e começar a perceber o que ele está querendo te ensinar com esse não e começar a perceber quais são as lições que Deus está colocando diante de você. O que é que você precisa saber, amadurecer hoje na sua vida, sabe? Olha para você hoje. Chama o Espírito Santo. Espírito Santo, me leva nessas gavetas da minha vida que estão uma bagunça. E começa a organizar elas comigo. Começa a me mostrar o que fazer. Agora, eu digo uma coisa para vocês. Ele vai te mostrar o que fazer, o que está errado. E vai te colocar à prova prática. E você precisa passar nessa prova. Porque enquanto você não passar nessa prova, você vai continuar fazendo essa prova. E você vai repetir até que você seja aprovado. Talvez você esteja vivendo situações na sua vida repetitivas, né? E você não consegue sair do lugar. Você está andando em círculo. Você está fazendo e caindo sempre nos mesmos erros. Por quê? Porque você não está aprendendo. Você está fazendo igual uma criança imatura e não está atenta à voz do Senhor para obedecer o que Ele tem colocado diante de você. Então, o crescimento espiritual, ele vai exigir sacrifício da nossa parte. Não é fácil a gente crescer, não é fácil a gente amadurecer.
Uma criança, no desenvolvimento dela, né, cognitivo, no seu desenvolvimento físico, nas suas habilidades, sempre vai haver dificuldade. Quando uma criancinha está aprendendo a andar, gente, como eu, quando estava na igreja, quando era criança, com 9 meses, minha gente, aprendendo a andar, caía e me arrebentava toda, gente, ficava toda machucada. Porque não é fácil crescer, não é fácil. Vão haver as dificuldades, vão haver os momentos difíceis, mas você precisa entender que para você acessar o que Deus tem preparado para a sua vida, você tem que amadurecer, você tem que crescer espiritualmente. E esses dias, gente, eu descobri uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar, algo que está alinhado com o que eu tenho vivido hoje, né? Uma amiga que eu conheci recentemente, ela me falou da estação que eu estou vivendo hoje, né? Ela falou sobre algo que o bispo J.B. Carvalho compartilhou, uma palavra falando sobre a graça e a convergência. Se você nunca ouviu sobre isso, pesquisa aí no YouTube, J.B. Carvalho, graça e convergência. O que é a graça e a convergência, né? A graça, todos nós desfrutamos dela a partir do momento que recebemos a Cristo na nossa vida, né? Somos agraciados com a salvação. E a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, ele começa a transformar o nosso interior, né? E isso vem uma transformação de dentro para fora. Tudo isso que eu falei, né? Nos nossos pensamentos, nossa maneira de falar, os ambientes que frequentamos, a nossa maneira de ser, de nos vestir, de nos portar. Tudo isso é uma construção a partir do momento que o Espírito Santo começa a habitar em nós. E conforme nós vamos nos desenvolvendo e adquirindo maturidade, aquilo que Deus preparou para as nossas vidas, que já foi liberado nas regiões celestiais, começa então a convergir com a graça de Deus. E o que Deus liberou nos céus começa a convergir com o que Deus quer fazer na terra. Então, o que Deus tem preparado para você começa a fluir, sem que você faça nenhum esforço. E sabe, os sonhos que você sonhou, as coisas que você almejou, as palavras que Deus liberou sobre a sua vida, elas vão começar a acontecer de maneira fluida. Simplesmente acontece naturalmente, porque você entrou na convergência. Os céus se alinharam com a terra e agora está acontecendo. Mas para isso você precisa chegar a um nível de maturidade em Deus, um nível de maturidade espiritual. E sabe por quê? Será que é porque Deus não quer dar para você tudo que Ele já preparou para a sua vida? Será que é por isso? Gente, o mais interessado em liberar para você o seu destino profético, as promessas para a sua vida, é Deus. Eu falo por mim, gente. Agora mesmo meu filho tava doido, eles estavam doidos para comer um picolé ali na praça. Estavam pedindo já fazia tempo e normalmente a moça que fica ali no quiosque não tava esses últimos dias, então não tava dando certo. E esses dias ele tava, né? Ela tava. E um dos meus filhos me desobedeceu, disse: filho, perdeu o picolé. Porque aqui é assim, gente. A regra com eles é quem desobedece só perde, mas quem obedece sempre ganha. E eu falo isso pra eles: perdeu, filho, você desobedeceu, perdeu. E aí os outros ganharam e ele ficou olhando daí: eu quero picolé, eu quero. Não, filho, você não vai ganhar, não adianta. E eu vou ficar brava com você se você insistir, porque você desobedeceu. Você teve uma escolha, você escolheu a coisa errada, então agora você perdeu. E muitas vezes nós estamos assim, como crianças imaturas, temos as bênçãos de Deus para serem liberadas sobre as nossas vidas, mas a gente escolhe fazer a coisa errada. E isso impede que a bênção chegue até nós. Então, o que é que eu quero que você tenha em mente hoje, no seu coração? Ouça a voz do Espírito Santo e não endureça o seu coração, assim como a palavra diz. Quando você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração, mas permita que Ele te conduza nesse caminho, para que você possa crescer espiritualmente, para que a graça de Deus e a convergência dos céus com a terra aconteçam na sua vida e você possa viver o que Deus tem preparado para você. Você acha que um pai vai dar uma faca a uma criança pequena sem maturidade? Não vai, porque a faca ela é muito boa e útil quando a gente sabe usar, não é verdade? Mas se a gente não souber usar,
A faca é um perigo, pode matar alguém. Então, muitas coisas que Deus tem para liberar sobre a sua vida, Ele não vai liberar porque você não está pronto. Porque você poderia matar alguém. Sabe as promessas que Deus liberou sobre a minha vida que eu estou dando início agora? Se Deus tivesse me dado acesso naquele tempo, eu ia matar muita gente. Matar não fisicamente, mas espiritualmente. Eu ia matar muita gente. Por quê? Porque eu não tinha maturidade. Se eu não sabia, gente, lidar naquele tempo em situações tão pequenas com o meu ego, imagina se Deus me colocar em lugares mais altos. Como eu iria menosprezar as pessoas, me achar superior, me achar melhor, sabe? Deus precisou quebrar isso tudo dentro de mim e me ensinar a ser humilde, me ensinar a ser pequena. E hoje, a minha oração e a minha entrega ao Senhor é tão diferente daquele tempo. Hoje eu tenho prazer em ser menor. Hoje eu tenho prazer em ser pequena. Sabe qual é a minha oração aqui no YouTube? Eu digo assim, Senhor, não deixa crescer muito não, Pai, porque eu gosto de dar atenção, sabe? Eu fico falando, Senhor, porque eu gosto de dar atenção. Às vezes as pessoas vêm falar comigo no Instagram e eu gosto de responder, eu gosto de dar atenção. Mas eu falo isso pro Senhor, né? Tem gente que pode até não acreditar, porque nesse meio as pessoas querem muito crescer, aparecer, mas tudo bem, não importa. Deus conhece o meu coração e tô compartilhando isso com vocês, para que vocês saibam. Mas por outro lado, eu também falo, Senhor, que esses vídeos alcancem o coração dos teus filhos, que possa fazer diferença. Então, faz a tua vontade, Senhor, mas me dá na medida certa, Senhor, de acordo com a minha capacidade. Se a minha capacidade é pequena, Pai, não deixa eu passar muito, não. Não permita, porque o que eu não quero, nunca, jamais, é sair desse lugar que eu me encontro, sabe? Do centro da vontade de Deus. Eu não quero nunca, que Deus nunca me permita sair desse lugar. Esse lugar que eu tô hoje é tão seguro, é tão maravilhoso. É o melhor lugar do mundo. Eu não quero sair desse lugar nunca, nunca. Que aquilo que o Senhor tiver preparado para minha vida nunca sobreponha aquilo que eu tenho vivido com Ele hoje. Quer estar no centro da sua vontade, quer ter tempo para estar na presença dEle, quer ter tempo para amar a minha família e cuidar da minha família, sabe? Eu não quero nunca sair desse lugar. Então que Deus me dê conforme a minha capacidade. Mas sabe como essa capacidade vai crescendo? Conforme nós vamos buscando esse desenvolvimento espiritual. Então, por isso que você precisa buscar isso. E como é, Dani, que eu faço para conseguir me desenvolver espiritualmente? Através das disciplinas espirituais. São 11 disciplinas espirituais que a gente precisa estar aplicando na nossa vida. Eu vou ver se eu lembro de todas e vou falar agora aqui para vocês, né? Nós precisamos da oração, do jejum, da leitura da palavra, mas não é só a leitura, né? A outra disciplina é a meditação da palavra, sabe? É você ler a palavra e começar a meditar sobre isso e a trazer a palavra para a sua vida, para que ela comece a ganhar vida e traga direção, para que você possa usar ela, aplicar. Tem também a comunhão, precisamos da comunhão. Mas a comunhão não é só ir na igreja, que também é outra disciplina espiritual, ir até a igreja. Não, nós precisamos entrar em comunhão com os nossos irmãos. Não é só ir na igreja, sair e ir para casa, sem nem cumprimentar as pessoas e nos envolver com as pessoas. Não, precisamos da comunhão, porque a comunhão, ela... Meu celular, a gente tá ficando sem espaço, aí fica desligando toda hora aqui. E eu colocando de novo para gravar. Mas vamos lá. A comunhão, ela vai nos forjar. Quando a gente se relaciona com os outros, né? A gente começa a ver os defeitos dos outros, aquilo começa a nos ofender. E aí Deus vai nos forjando, e lidando e tratando com o nosso caráter, conforme a gente está ali na comunhão. Outra coisa é o arrependimento. Tem que ser uma disciplina na nossa vida, né? Diariamente, constantemente, temos que buscar o arrependimento diante do Senhor. Mas, deixa eu ver se eu vou lembrar de tudo. Já falei algo bastante. Não sei se já falei 11. Mas se eu não falei todas, depois você pesquisa, você dá um Google e você vai ver todas as disciplinas espirituais que você precisa estar colocando em prática. Talvez eu faça um vídeo melhor falando sobre isso. Se você quer um vídeo melhor sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre as disciplinas espirituais, explicando melhor sobre isso, tá bom?
Mas que essa palavra hoje, ela alcance o seu coração, alcance lugar em você, que você tem esperança de que o momento que você está vivendo hoje, ele não define o seu amanhã. Se eu fosse me definir por quem eu era, gente, há 5 anos atrás, Deus, misericórdia de mim, Senhor. Quem eu era, gente. Mas o que Deus fez comigo, Ele pode fazer com você também. Ele pode te conduzir nesse processo, sabe? De se alinhar com Ele, de parecer com Jesus, de buscar ser como Ele é e desejar a Ele acima de qualquer coisa. Você vai chegar nesse lugar, mas você não pode desistir. Você tem que colocar em prática as disciplinas espirituais, em nome de Jesus, e buscar amadurecer colocando em prática aquilo que Deus está colocando para que você faça. Não adianta, gente, ir para a igreja, ler Bíblia, orar, jejuar, se você não faz o que a palavra diz. Se quando Deus manda você deixar de ser fofoqueira, você não deixa, o que é que vai adiantar? Você tá jejuando, orando e fazendo 30 por uma linha. Não adianta. Se Deus manda você ser uma pessoa mais amorosa com as pessoas e você é briguenta, é resmungona, é uma pessoa chata, uma pessoa difícil de lidar, a palavra não está fazendo efeito nenhum em você. Entende? Então são nessas pequenas coisas que você vai se tornar alguém diferente e crescer espiritualmente, para que você possa acessar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, entrar nessa zona de convergência, onde os céus vão se alinhar com a terra e liberar o favor de Deus sobre a sua vida. Então declaro essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Crescimento espiritual. Crescimento espiritual sobre a sua vida em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito, obedeça a voz do Espírito, se submeta à voz do Espírito e você vai colher os frutos daquilo que você está semeando. Você vai ser uma pessoa diferente, uma pessoa sábia, madura, uma pessoa que não vai se abalar com qualquer situação, vai saber lidar com as situações, com as pessoas, entende? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.